Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Primeiramente, convido a todos que seguem o nosso canal a ajudarem as monjas clarissas de Belorado. Elas têm passado por muitas tribulações e necessitam do socorro das nossas orações e da nossa caridade. Para fazê-lo, basta clicar neste link aqui do PayPal, eu deixarei também na descrição desse vídeo, dará nesta página aqui, onde você poderá fazer a sua doação. Algumas pessoas já fizeram, conto também com a vossa contribuição. Muito obrigado. Muitas coisas têm acontecido nos últimos tempos e é necessário falar logo alguma coisa sobre elas antes que seja tarde demais, embora nós poderemos sim fazer alguma live com mais detalhes. Talvez a notícia mais interessante de todas que saíram foi uma entrevista entre Taylor Marshall, né, que é o entrevistador, e o arcebispo Monsenhor Carlo Maria Viganò. Ela foi divulgada pelo próprio Viganò e foi uma entrevista por escrito. E lá ele responde a algumas das questões de nossa carta aberta. Então, é interessante porque nós já temos uma prévia do que é o pensamento de Monsenhor Viganò sobre a nossa posição sedevacantista. Não digo que fiquei decepcionado, porque ela é consistente com algumas declarações anteriores de Monsenhor Viganò. No entanto, me pareceu destoar do que ele havia dito na sua declaração do dia 28 de junho de 2024, desse ano de 2024, em decorrência da sua, no momento, processo de excomunhão que viria a ser consumado alguns dias depois. Então, o que ele fala sobre o sedevacantismo, ou o argumento que ele utiliza, é o objeto do nosso comentário agora. Mais tarde nós poderemos entrar em mais detalhes sobre outros pontos desta sua entrevista. Então aqui está o texto em inglês, eu ampliei bastante para ficar mais fácil para todos verem. Eu vou traduzir para vocês. Ele está então comentando sobre a questão se é possível, então, que os papas, o Taylor Marshall, né, vai questionar se é possível que esses papas que Bergoglio não sejam um papa, mas sejam um antipapa, etc, etc. E ele faz então um longo comentário, mas a parte importante, e eu observo que inclusive é colocado em negrito, que é uma coisa diferente, porque em todo o texto segue apenas em negrito a pergunta. E aqui esta parte do texto da resposta ele coloca em negrito, como que para dar um destaque especial, uma ênfase em algo que ele realmente quer comunicar aos leitores da sua entrevista. Então ele vai dizer assim: o que eu posso dizer é que, com respeito às teses do sedevacantismo ou sedeprivacionismo, que também tem elementos que podem ser compartilhados em teoria, aqui a parte em negrito, não é possível acreditar que o Senhor permitiu a sua igreja, ou que a sua igreja permanecesse eclipsada e privada dos ordinários meios da graça, os sacramentos, por mais de 60 anos, com os bispos e os sacerdotes não validamente ordenados e, portanto, com missas e sacramentos inválidos. O Mysterium Iniquitatis não pode implicar a falha da assistência prometida pelo Cristo à Igreja, ecce ego vobiscum sum usque ad consumationem seculi, Mateus capítulo 28, 19. Mas, da nossa parte, é urgente restaurar a integridade do Depositum Fidei, lex credendi, e sua expressão orante, lex orandi, de modo que as portas do inferno não prevaleçam. E é assim que ele termina a sua entrevista por escrito com o Taylor Marshall. E o que eu acho interessante é o argumento que ele utiliza, porque ele possui algumas evidentes limitações. Primeiramente, devemos observar que, se nós entendemos que houve uma falha no depósito da fé, ou seja, precisamente a porta
para os sacramentos, de nada adianta manter-se a validade dos sacramentos. Porque a porta que dá acesso aos sacramentos da Igreja é a verdadeira fé católica. Então é isso que faz aproveitar. Os protestantes, por exemplo, eles têm verdadeiro sacramento do batismo e do matrimônio, pelo menos. E ainda assim não lhes aproveita se eles permanecem nestas seitas heréticas, porque ali, não tendo o apoio da verdadeira fé, caem em verdadeiros erros e dificilmente perseveram na vida da graça. E uma outra coisa que se deve observar é que, normalmente, a perda dos sacramentos está associada, eu falo aqui historicamente, com a perda da fé. Então você vê o surgimento de várias heresias, e essas heresias levam ao desprezo pelos sacramentos e muitas vezes o abandono dos sacramentos. Então, no caso do protestantismo, nós temos isso. Houve a heresia protestante e, em uma consequência, dos 7 sacramentos só restaram 2, praticamente. E, da mesma forma, o modernismo é uma grande heresia, é uma heresia pior que o protestantismo, porque um Martinho Lutero, por exemplo, jamais iria se reunir com pessoas de outras religiões e rezar com eles, como fazem os papas pós-conciliares. Ele não iria trazer o Buda para a Catedral de São Francisco em Assis, ele não iria beijar o Alcorão, ele não iria fazer um acordo com os muçulmanos, onde se afirma que todas as religiões são queridas por Deus. Ele não iria participar de congressos das, entre aspas, religiões mundiais, como fez Francisco em Astana em 2022. Então, o modernismo ele é muito pior do que o protestantismo. Então, por que os modernistas teriam esse privilégio de preservar os sacramentos? Nada garante isso. E uma outra coisa, por que os modernistas, mesmo não professando mais a fé católica, tendo-a abandonado com o Concílio Vaticano II, eles permanecem sendo identificados como a Igreja Católica? A Igreja Católica não é o Cetus Fidelium, ou seja, o conjunto dos fiéis? Então, por que podem estar incluídos nesse número bispos, papas, toda uma hierarquia, e com eles os seus súditos, os seus fiéis, que não professam essa mesma fé católica? Então são essas inconsistências todas que, infelizmente, fazem com que o Monsenhor Viganò não chegue às devidas conclusões, ou seja, não dê sua adesão à tese sedevacantista, embora parece que ele o tenha feito, se nós olhamos bem para a argumentação nessa sua declaração do dia 28 de junho. E, em um certo sentido, parece que ele está voltando atrás. Ou que, talvez, ele disse aquelas coisas no ímpeto de sentir-se ofendido ou sentir-se excluído, não é, da Igreja Conciliar, assim, a rejeitou por um tempo, mas, passado isso, já está a reconhecê-la, a reconhecer a Igreja Conciliar, a Igreja Bergogliana, como a Igreja Católica. Essa é a impressão que se dá. Então, um passo atrás, ou pelo menos uma falha da parte dele de chegar às devidas conclusões. Então é isso que me parece. Vou ficar por aqui no momento, mas temos muito mais que comentar. Isso aqui apenas é um rascunho, né, de um estudo maior que nós faremos acerca dessa entrevista. Muitíssimo obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.